Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência agora estudando o assunto de propriedades físicas de compostos orgânicos. Preparei essa aula especialmente para compostos orgânicos, uma vez que tem sido muito recorrente nos vestibulares você saber isso, não só com relação aos compostos em geral, mas agora dado enfoque especial nos compostos orgânicos, ok? Então vamos entender aqui o porquê de várias coisas que a gente observa na natureza e que são refletidas nos nossos exercícios. Trouxe aqui, para a gente começar a analisar, essa imagem aqui. Isso daqui é uma bicamada fosfolipídica. Então, eu tenho aqui um fosfolipídio, tá certo? E justamente, quando a gente vai lá estudar em bioquímica e tudo mais, a gente, estudando os fosfolipídios, a gente percebe que existe uma parte dessa cadeia que consegue interagir muito bem com a água e outra parte que não interage. Ok? Isso daí vai nos ajudar a entender por que eu consigo, então, por exemplo, manter uma célula e essa célula, se está, por exemplo, na água, ela não acaba se desmanchando, digamos assim, ela não acaba se desfazendo, justamente por conta dessa camada protetora, ok? Então, entender as propriedades físicas, saber, por exemplo, por que uma coisa é solúvel ou não em água e tudo mais, ajuda a gente a prever alguns comportamentos, tá certo? Vamos lá. Para a gente poder, então, fazer essa previsão das propriedades, antes a gente tem que lembrar quais são os fatores determinantes para essas propriedades, tá? Quais são eles? Primeiro deles, a polaridade molecular. Então, a gente analisa primeiro o quão polar uma substância é. Lembrando que quando a gente está falando de orgânica, não necessariamente eu vou ter uma molécula totalmente polar ou totalmente apolar. Você pode observar aqui algumas tendências. Por exemplo, quando comparo uma com a outra, eu vejo que uma é um pouco mais polar que outra, ok? Isso já é suficiente. Agora, além disso, depois da polaridade, a gente vai analisar as interações intermoleculares, saber como que uma molécula vai interagir com a outra. Lembrando que esse fator aqui, esse segundo critério, depende desse primeiro, tá? Então, a polaridade interfere em como as moléculas interagem. E, por fim, se empatar esses critérios, o último critério que a gente analisa é o critério da massa molar. Por quê? Quanto maior a massa molar, mais intensas vão ser as propriedades físicas que eu observo nesse composto. Tá? Então, do que a gente vai tratar aqui especificamente, que é a questão de ponto de fusão e ebulição e solubilidade, ponto de fusão e ebulição fica muito claro quando a gente precisa encarar esse critério aqui de desempate, que é a massa molar, ok? Bom, vamos lembrar aqui da polaridade molecular, né? O que significa isso? Lembra que a nossa molécula pode ser apolar ou polar. O que significa ela ser apolar? Significa que na hora que eu faço toda a somatória dos dipolos, né, de ligação por ligação, vendo para onde que esse elétron está indo na ligação, a resultante dá zero. Então, por exemplo, aqui no gás carbônico, imagina que eu tenho uma caixinha aqui no meio, né, um cabo de guerra, e eu puxo para um lado e puxo para o outro. Como eu tenho a mesma intensidade dos dois lados, cancela-se esse vetor momento dipolar que a gente diz. Então, essa molécula aqui, por ter resultante igual a zero, é apolar, ok? Lembrando aqui que a setinha aponta no sentido sempre do mais eletronegativo, tá bom? Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então, por isso que a setinha aponta para as extremidades nesse caso. Agora, se eu faço essa somatória das setas aqui em verde e não dá zero, eu tenho uma molécula polar. Então, ela vai ter polos, ela vai ter uma carga parcial positiva e negativa. Com o exemplo aqui da água. Então, quando eu somo essa setinha com essa, perceba que as duas estão apontando para cima. Uma não vai acabar cancelando a outra. Então, eu tenho uma resultante diferente de zero. Assim, essa primeira é apolar e essa segunda é polar. Primeiro critério aí, lembra na hora de determinar. Vamos lá. Outra coisa com relação à polaridade molecular, agora dando um enfoque da orgânica, muito importante. Trouxe aqui alguns exemplos. Olha só que interessante. Guarde isso dentro da orgânica. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o caráter apolar da minha molécula, tá? Então, muito importante você saber isso, ok? Exemplo aqui, então, ó, eu tenho aqui diferentes tamanhos de cadeias carbônicas. No caso, essa daqui, ó,
eu tenho um caráter apolar muito maior do que nesses outros dois casos. Isso, inclusive, vai ajudar depois a gente entender porque dentro lá da função ácido carboxílico eu tenho um ácido que é muito solúvel em água, que é o ácido acético, né, que está presente no vinagre, e um ácido graxo que não é solúvel em água, sendo que os dois é da mesma função orgânica, ok? Então tem a ver com esse tamanho da cadeia carbônica, ok? E, em compensação, quanto mais grupos funcionais, maior o caráter polar da minha cadeia. Por quê? O grupo funcional vai dar polaridade uma vez que eu tenho átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Tenho oxigênio, nitrogênio, enfim, então ele vai enriquecendo, ele vai atribuindo polos a essa molécula. Perceba que no primeiro caso aqui nosso, empata, né? Todos eles têm o mesmo tamanho da parte polar, que é essa daqui que está em verde. O que diferencia um do outro é o que está em vermelho na cadeia carbônica. Já em compensação aqui embaixo, todos os três exemplos têm 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O tamanho da cadeia carbônica no exemplo de baixo é o mesmo. O que diferencia? A quantidade de grupos funcionais. Então, o que a gente observa como uma tendência aqui, tanto para esse primeiro exemplo quanto para esse segundo, eu tenho aqui, da direita para a esquerda, um aumento da polaridade. No primeiro caso, porque eu estou diminuindo a cadeia carbônica, então está ficando menos apolar, ou seja, mais polar. E aqui, no exemplo de baixo, eu estou aumentando os grupos funcionais, eu tenho aqui um aumento do caráter polar das moléculas, ok? Muito importante você saber disso. Continuando. Com relação às interações, só para a gente revisar aqui, basicamente são 3, né? Porque a gente está tratando aqui na orgânica, e na orgânica o mais comum são ligações do tipo covalente. Moléculas que têm esse tipo de ligação podem interagir com ponte ou ligação de hidrogênio, com dipolo permanente ou simplesmente chamado de dipolo-dipolo, ou como dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou também chamado de forças de dispersão de London. Temos essas 3 possibilidades aqui. Qual que é a ordem de intensidade? Vamos lembrar. Dessas daqui, a mais intensa é a ligação de hidrogênio. Depois, dipolo-dipolo e, por fim, dipolo induzido. Por quê? Quanto maior essa diferença de carga, né, positivo com negativo, maior a atração eletrostática de uma molécula com a outra. Então, eu consigo atraí-las mais e aí eu faço com que a interação seja ainda mais forte. Ou seja, para romper essa interação, eu tenho que dar mais energia. Então, se a gente compara aqui, para a ligação de hidrogênio, eu tenho que dar muito mais energia do que eu teria que dar para romper uma interação do tipo dipolo induzido. Dentro da orgânica, onde que a gente observa essas interações? Vamos lá. Em moléculas polares, ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio é quando dentro da molécula eu tenho o H ligado ao FON. Lembrando que H ligado ao FON na molécula não é a ponte de hidrogênio em si, tá? Isso aqui é uma ligação interatômica. A ligação de hidrogênio que eu estou falando aqui é intermolécula, tá? Então é de uma molécula com a outra. Eu observo isso em ácidos carboxílicos, tá? Aqui, sem dúvida, eu observo aqui porque tem uma polaridade muito grande por conta desses 2 oxigênios. Então aqui, esse oxigênio adquire uma carga parcial negativa grande e esse hidrogênio uma carga parcial positiva grande. Essa interação aqui em vermelho que é a ligação de hidrogênio. Perceba, eu sei falar que tem ligação de hidrogênio porque dentro da molécula eu tenho o H ligado com O. Tá aqui, ó, H ligado com O. Então, essa molécula aqui interage com essa outra por ponte de hidrogênio. Outra função orgânica em que eu observo isso, na função álcool, tá? Então, tenho aqui um OH ligado num carbono saturado, né, numa cadeia carbônica. Eu tenho aqui, novamente, essa diferença de carga grande, interação muito forte. E também na função amina, tá? Justamente porque eu tenho H ligado com N aqui. H ligado com N está dentro das possibilidades para a ligação de hidrogênio. Então, aqui em vermelho a minha ligação de hidrogênio. Se a minha molécula for polar, mas não tiver ligação de hidrogênio, a interação dela vai ser por dipolo-dipolo, que são as demais polares. Exemplo, tenho aqui, trouxe um exemplo em que eu tenho um aldeído com uma cetona interagindo. Poderia ser aldeído com aldeído, cetona com cetona,
mas já para poder englobar as duas, trouxe uma molécula de cada. Perceba que esse pedaço aqui é o pedaço que é mais eletronegativo, que é o oxigênio, por isso da carga parcial negativa. Esse pedaço aqui vai ficar com uma carga parcial positiva, então aqui eu tenho uma interação de polo, ok? Essa interação em verde é mais fraca que essas em vermelho, mas ainda assim é relativamente forte. E também aqui em moléculas de éter, ok? Justamente aqui o éter tem um oxigênio entre carbonos, um dos oxigênios aqui vai estar com carga negativa e a cadeia aqui, a outra parte, carga positiva. Tenho também aqui uma polaridade. Lembrando que dentro das funções eu consigo falar qual é mais polar que qual, ok? Quando a gente estudou as funções orgânicas, eu fui ressaltando isso função a função, ok? Bom, vamos lá. Agora, se a molécula é apolar, a gente tem a interação do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Lembrando que é a mais fraca das interações. Então, eu trouxe aqui, ó, pensando nas moléculas de hidrogênio, né, H2, não existe aquele dipolo, já não existe aquela carga parcial positiva, negativa. O que vai acontecer? Vai ser induzida uma carga. Então, aqui eu vou induzir uma parte para ser um pouquinho positiva, uma parte um pouquinho negativa. E aí é onde vai interagir aqui em azul. Dessas três que a gente viu, essa daqui é a mais fraca. Então, a gente viu aquela vermelha, a verde e agora essa azul. Essa azul aqui é a mais fraquinha. Numa molécula orgânica, o que a gente observaria? Isso daqui, ó. Então, tem uma cadeia carbônica. Por ser apolar, a cadeia carbônica, ela vai interagir dessa forma. Uma parte aproxima da outra, e eu tenho aqui várias interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Ok? Bom, agora a gente vai para as propriedades físicas de fato. Primeira delas que a gente vai ver, ponto de fusão e ebulição. Lembrando que fusão, passagem de sólido para líquido, e ebulição, de líquido para gás. Aqui, quanto mais forte a interação, maior o ponto de fusão e ebulição. Isso é muito importante você saber, ok? Por quê? Justamente porque se eu tenho uma interação muito forte, as moléculas vão estar mais atraídas. E justamente eu preciso dar mais energia para poder separar uma da outra e passar para outro estado físico. Isso daí vai explicar porque vários dos compostos orgânicos, quando a gente pensa, por exemplo, hidrocarbonetos, se eu pego um hidrocarboneto com 2 carbonos, o etano, ele é gás na temperatura ambiente, e o etanol, que é um álcool, por não ser apolar, por ser polar, o etanol já é líquido, não é gás. Já que as moléculas de etanol estão mais atraídas entre si do que as moléculas de etano. Então, etano é molécula apolar, interação de polo induzido, fraquíssima, ou seja, pouca energia, já consigo separar, por isso ele é gás. Etanol é líquido, já que ele é polar, tem ligação de hidrogênio, atrai mais uma molécula com a outra, tenho que dar mais energia. E assim a gente consegue ir diferenciando várias das funções, ok? Várias das funções orgânicas, justamente por conta dessas diferenças de ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Tem um detalhe importante aqui dentro da orgânica, tá? Vamos ver esse detalhe. Quanto mais grupos funcionais, vamos lembrar, mais polar é a minha cadeia. Então, se eu polarizo mais ela, eu aumento a intensidade de ponto de fusão e ebulição, ok? Então, se eu comparo, por exemplo, aqueles compostos, sei lá, que eu passei lá no começo, 3 carbonos, um deles tinha um OH e outro tinha 2 OHs. Como o tamanho da cadeia é muito parecido, como eu tenho mais grupos funcionais, eu tenho maior ponto de fusão e ebulição nesse que tem mais OHs do que o outro. Também, se empata outros critérios, o que eu observo no aumento da cadeia? Se eu tenho uma cadeia maior, eu consigo interagir uma cadeia com a outra. Mesmo que seja a interação do tipo de polo induzido, ainda assim eu faço com que seja maior esse ponto de fusão e ebulição. Então, por exemplo, quando você destila petróleo, né, você faz destilação fracionada, as frações menores são gasosas, uma vez que a cadeia pequena tem pouca interação. Conforme você vai aumentando a cadeia, você aumenta a interação de uma molécula com a outra e justamente isso faz com que o ponto de fusão e ebulição aumentem, ok? Isso também ajuda a gente a entender porque, por exemplo, a gente encontra questão de óleos, gorduras, tal, a gente consegue encontrar em diferentes pontos de
fusão e ebulição. Então, por exemplo, a ideia de uma gordura, por que a gordura vai ser sólida do que o meu óleo? Justamente porque a interação de uma molécula de gordura com a outra é maior do que uma molécula de óleo, tá? Agora, se eu tenho aqui ramificações, se eu tenho poucas ramificações, o ponto de fusão e ebulição sobe, tá? E a gente já vai entender por que disso. Mesma coisa com as insaturações. Então, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Com relação às ramificações. Por que isso acontece? Se eu tenho muita ramificação, eu diminuo a interação entre as cadeias. É como se eu dificultasse a aproximação de uma com a outra. Então, trouxe aqui, ó. Trouxe uma molécula aqui com 5 carbonos, tá? E outra molécula aqui também com 5 carbonos. Mas perceba que essa é ramificada e essa não é, tá? Então, estou aqui interagindo a molécula com outra molécula igual. O que acontece? Na hora que eu desenho as interações, olha o que eu observo. Aqui eu estou observando 5 partes interagindo. Aqui eu observo apenas 4. Então, como eu tenho menos interações, eu tenho um menor ponto de fusão e ebulição, ok? Agora, com relação à insaturação, né, para a gente entender até inclusive esse negócio do óleo e da gordura, a insaturação vai diminuir a interação entre as cadeias, uma vez que por eu ter uma hibridização de carbono diferente, eu vou mudar a geometria do carbono, eu vou distorcer a minha cadeia carbônica. Um exemplo aqui, ó, tenho uma molécula insaturada aqui, comparando com a saturada que está aqui em cima. O que acontece? Olha só as interações dessa com essa daqui de cima. Por não ter ligação dupla, eu consigo interagir melhor, já que é tudo a mesma geometria, é bem encaixadinho. Aqui a ligação dupla distorce esse pedaço da cadeia, e aqui olha só como é mais fraca essa interação do que essa daqui. Então, onde eu tenho as ligações duplas e triplas, eu distorço a cadeia. É por isso que óleos são líquidos. Óleos, em geral, têm mais ligações duplas do que gorduras, tá? E, inclusive, isso vai ajudar a gente a entender também por que é mais saudável ingerir óleo do que gordura, já que o óleo, por ter ligação dupla, também torna a região mais reativa, ok? Vale a gente lembrar essa questão de ramificação e insaturação também com relação a um critério que a gente chama de viscosidade. A viscosidade também é uma propriedade física. E o que ela vai falar para a gente? Se eu tenho interações entre essas cadeias, tá? Ter ramificação ou insaturação, eu distorço e aí justamente eu dificulto essa interação. Então é onde eu deixo de ser tão viscoso como era para ser, tá? Então por isso que a gente fala de questão da graxa, por que a graxa é tão viscosa assim, é aquela que a gente observa aparecendo a questão do mel e tudo mais. É justamente por essa interação muito forte de uma cadeia com a outra. É como se uma cadeia tivesse dificuldade para deslizar na outra, já que elas estão interagindo muito, ok? Vamos lá. Agora com relação à solubilidade. Solubilidade depende da polaridade. Por quê? Semelhante dissolve semelhante. Então, aquilo que a gente viu lá sobre a cadeia ser mais polar, menos polar, ajuda muito a entender essa questão de uma coisa ser solúvel na outra. Já que, quando eu tenho polaridades e interações intermoleculares semelhantes, eu tenho substâncias que são solúveis entre si. Então, a gente fala que elas são miscíveis, ou seja, elas se misturam, tá? Porque justamente eu consigo fazer com que elas interajam melhor. Lembrando que não existe nada 100% insolúvel em nada, tá? Então, por menor que seja, pode ser muito, muito, muito pouco, mas um pouquinho vai ser. Quando a gente fala, por exemplo, da água e do óleo, água e óleo têm polaridades diferentes. Então, a água é muito polar e o óleo muito apolar, por isso que eles não se misturam, tá? E aí a gente consegue entender justamente os comportamentos de vários dos solventes orgânicos. Solventes orgânicos, em geral, são apolares, por isso que eles não misturam tão bem com a água quando a gente usa para dissolver alguma outra substância. Vale a gente lembrar aqui algo que a gente estudou na nossa aula sobre sabões. Existem moléculas orgânicas que possuem uma parte polar, ou seja, que interage muito bem com a água, e uma parte apolar, que interage bem com, por exemplo, a gordura. Essas substâncias são conhecidas como substâncias anfifílicas, uma vez em que eu tenho uma região chamada de hidrofílica,
Por quê? Porque interage bem com a água, que é a parte polar. E uma parte chamada de hidrofóbica, já que ela não interage com a água, ou seja, é apolar. A parte hidrofóbica também pode ser chamada de lipofílica, já que falar lipofílica é afinidade com a gordura, com os lipídios, tá certo? Isso ajuda a gente a entender porque não existe esse extremo, né? Ou é totalmente solúvel ou totalmente insolúvel. Existem substâncias, e principalmente na orgânica a gente encontra casos em que eu consigo ir aumentando a solubilidade, né? Passando ela de uma molécula polar para mais apolar e vice-versa. E aí eu posso mexendo nessa solubilidade em água ou em algum solvente dito orgânico, ok? Para a gente fechar aqui, então, um exemplo. Trouxe aqui vários tipos de álcoois, ok? Todos eles são álcoois primários, então temos aqui metanol, etanol, propanol e assim por diante, ok? Para a gente ver a solubilidade em água e a solubilidade em N-hexano. Perceba aqui, temos solvente polar e temos aqui solvente apolar, ok? Que é o caso aqui do hexano. Conforme eu tenho o aumento da cadeia carbônica, olha só, a gente está vendo aqui, a gente vê um aumento na solubilidade em solvente orgânico, ou seja, em solvente apolar. Se eu aumento a cadeia carbônica, fica menos polar, por isso que a solubilidade em água vai caindo. Então tá aqui, ó, infinito porque é muito solúvel. Mas depois, se eu observar a parte aqui de 4 carbonos, perceba que já diminui cada vez mais. Justamente o que eu expliquei para vocês. Então tem aqui, ó, por exemplo, com 2 carbonos, eu tenho solúvel em água, solúvel em N-hexano. Ah, mas por que isso? Porque tem uma parte que interage com a água e uma parte que interage com o N-hexano, que é a cadeia carbônica. Só lembrar daquele teste de etanol em gasolina que a gente faz, questão de postos de combustível. A gasolina, por lei, né? Então a gasolina é um hidrocarboneto, ou seja, apolar. Ela, por lei, tem que ter uma porcentagem de etanol. Como que eu meço essa porcentagem? É só eu adicionar um pouco de água nessa amostra de gasolina. Por quê? O etanol vai preferir interagir com a água do que com a gasolina. Por que ele prefere? Porque a interação que ele vai ter com a água, que é ligação de hidrogênio, vai ser mais forte do que ele tem com a gasolina. Então é onde ele sai da gasolina e se mistura à água. Isso é muito útil para a gente fazer essas análises e conseguir determinar a porcentagem. Tá certo? Fechamos aqui então a nossa aula de propriedades físicas de compostos orgânicos. Agora a gente vai consolidar esse conhecimento fazendo exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.